Bom dia, gurizada, tudo bem? Vamos para o estudo de mais um capítulo? Mas antes, eu gostaria que vocês soubessem que nós temos 9 filos de animais, que nós vamos estudá-los ao longo do ano, tá bem? Então aí a gente tem nessa árvore alguns exemplos para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre eles e ver qual a classe de cada um, qual o exemplo de cada um. E aqui a gente vai estudar agora o 4, que é os cordados, que são os vertebrados e, entre eles, os mamíferos que a gente vai estudar no capítulo 11. Ao longo do ano, nós vamos estudar todos estes filos aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem vertebrados. Quem são os vertebrados? São aqueles animais que têm a coluna vertebral e crânio. Tem a pele que cobre o corpo. Ela é lisa ou com especializações, tá? Então, nós temos aí 5 classes, são 5 classificações, que são peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Então, agora a gente vai começar a estudar quem? Mamíferos, tá bem? Então, vamos lá. Quais são as características gerais dos mamíferos? Então, eles são vertebrados, têm o corpo coberto de pelos, presença de glândulas, são endotérmicos e homeotérmicos, tetrápodes ou quadrúpedes, vivíparos, têm dentes diferenciados, presença de diafragma e habitat diverso. Vocês vão ver um por um agora, não se assustem, tá bom? Aqui a gente tem uma estrutura óssea de um gato, tá? Depois nós temos aqui como que é o corpo destes animais, então. Eles têm o corpo coberto de pelos, a manutenção, para ajudar, no caso, na manutenção da temperatura corporal e proteção. Então, olha ali, ó, vocês têm um leão, está mostrando ali, ó, para que serve esse pelo, então? Para ajudar ele a manter a temperatura do seu corpo. Nos seres humanos, nós temos ali o exemplo dos cílios, que serve para quê? Para proteção, para evitar que caia sujeira nos olhos, para evitar que caia aí o suor, né? Então, ali é a função dos cílios nos seres humanos, tá? Então, a gente tem um pouquinho aí de cada estrutura para que vocês entendam qual é a função dos pelos, tá? Depois a gente tem as glândulas mamárias, lacrimais e sudoríparas. Então, nós temos aí uma de cada para vocês também observarem. Das mamas, das lágrimas e do suor. Nós também temos que eles são endotérmicos e homeotérmicos. Então, os endotérmicos são os que produzem calor dentro de si e os homeotérmicos é aqueles que mantêm a temperatura constante. Então, nós temos os mamíferos, que o que acontece? Os mamíferos, eles têm o sangue quente e eles mantêm a temperatura do seu corpo independente do local que ele está, certo? Aqui a gente tem os tetrápodes, isso está na página... Só um pouquinho... Tetrápodes. Está na página 120... Não, aqui é os quadrúpedes... 121. Desculpa, peraí que eu já vejo para vocês. 121 começa falando aí dos tetrápodes, quadrúpedes, tá? Então, os tetrápodes têm uma boa locomoção, exemplo ali dos cachorros, tá? E os quadrúpedes, alguns possuem nadadeiras, como por exemplo ali os golfinhos, tá bem? Nós temos os vivíparos, tá? Que são os animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, numa placenta. Mas nós temos os ovovíparos, que são aqueles que o ovo se aloja dentro do corpo da mãe. E nós temos os ovíparos, que são aqueles que o ovo se desenvolve no meio externo, sem ligação com o corpo da mãe. Então, ovovíparo se aloja dentro do corpo da mãe, ovíparo fora do corpo da mãe, tá? Aqui a gente tem as dentições, tá, desses mamíferos. Então, nós temos os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Nós temos também o diafragma destes mamíferos, que é um músculo muito importante e auxilia na respiração
dos mamíferos. Eu estou procurando aqui no livro. Está na página 124 de vocês aí do livro, tá? E diz assim: o diafragma que separa a caixa torácica do abdômen. Ele é o principal músculo de respiração. Seus movimentos de contração e distensão permitem a execução dos movimentos do pulmão. Então, ele tem esse movimento de contração e distensão. Então, ele contrai e distende, para ajudar na respiração. Então, ele é um músculo que sobe e desce, tá bem? Para ajudar na respiração. Estruturas funcionais, nós temos aqui a cauda dos mamíferos, então serve para o equilíbrio e pegar objetos. As narinas, para obtenção de ar e respiração. A pupila controla a entrada de luz nos olhos. E as orelhas é a audição, né? A orelha externa e média e interna. Essas estruturas funcionais estão ali na página 122 de vocês, tá? Aqui a gente tem, ó, alguns exemplos de mamíferos e as narinas, a cauda, as pupilas, tá? Também temos o sistema digestório, que a gente já estudou, sistema urinário, que nós também já estudamos, né? Mas está aí na página 124 e 125 do livro de vocês, tá? E essas estruturas aí que a gente já viu também de cada sistema aí, tá? Temos o respiratório, cardiovascular, que também já vimos, e isso tudo são as estruturas internas dos mamíferos. Temos a classificação e subclasse deles, tá? Que nós temos aqui os monotremos, está na página 126, tem esse nomezinho aí, Prototéria, que são os monotremos, cuja fêmea não tem mamas, exemplos, o ornitorrinco, a téria, que são os marsupciais, apresentam bolsas especiais, e temos o exemplo aí dos cangurus. E temos os placentários, são filhotes que se desenvolvem dentro do útero. Então, estes placentários, aí eles se dividem em subclasses agora, subclasse que a gente vai ver agora, tá? Como exemplo, boi, baleia, cachorro, golfinho, e a gente vai ver agora, ó. Aqui a gente tem a ordem de vários animais placentários. O que são, professor, animais placentários? Quem são? São aqueles filhotes que se desenvolvem onde? No útero, isto, tá? Aqui a gente tem quem? O reficofage, reino, filo, classe, ordem, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie de cada animalzinho aí, reficofage, não esqueçam disso porque é muito importante para vocês. Gente, desculpa, entrou essas mensagens, a minha internet está desligada para fazer o vídeo, mas entrou, que é da Claro, aí sei lá o que. Bom, desculpa, vamos seguir. Aqui a gente tem ser humano, né, que somos nós, somos um mamífero especial. Por que somos especiais? Nós temos o dom do raciocínio, das emoções, dos pensamentos e da criatividade. Isso tudo está na página 130, para você dar uma lidinha aí no seu livro, tá? Qual a nossa função aí como criaturas abençoadas por Deus? Somos a imagem e semelhança de um Deus, somos o ser humano perfeito, porque somos filhos de Deus, tá bem? Deem uma lidinha, então, no capítulo de vocês, o 11, anotem aí, façam as suas anotações referente ao sistema dos mamíferos. Qualquer dúvida, me mandem pelo Telegram, tá? E bora estudar, só te esperando, e manda a preguiça embora para que a gente possa estudar, tá bom, pessoal? Beijo e abraço para vocês.